Mas falando ainda de um possível ataque ao Irã, hoje é uma data, acho que importante, desde que essas manifestações começaram lá no final de 2025, que é a execução de um manifestante que teve pouquíssimos dias, portanto, né, para fazer algum tipo de defesa. A gente nem sabe exatamente se o Ayatollah deixa, né, dá algum tipo de oportunidade para alguém assim conseguir se defender. A família mal conseguiu ter contato com essa pessoa. É um jovem de 26 anos que vai ser morto hoje. Muito difícil, isso não vai acontecer. E o presidente Donald Trump colocou isso também de forma pontual, de se as execuções começarem, a gente realmente vai atacar o Irã. Eu queria que a gente falasse sobre isso, professor, se a gente já teve algum tipo de precedente em relação a isso que está acontecendo no Irã e se a gente deve se preocupar também com essas intervenções. Lembrando que no ano passado os Estados Unidos já interviram num conflito do Irã com Israel, que tinha outras motivações ali, uma questão de arma nuclear, de poderio nuclear ali, mas agora os Estados Unidos voltam a focar também ao Irã. Eu acho que o primeiro passo para uma análise mais correta é nós evitarmos maniqueísmos, sobretudo evitarmos o perigo de sermos convencidos por um discurso que provém da Casa Branca em defesa dos direitos humanos para legitimar algum tipo de intervenção, sobretudo armada, porque, evidentemente, violações de direitos humanos ocorrem em realidades que estão alinhadas à política norte-americana e mesmo internamente. Se nós formos centrar atenções em protestos populares contra regimes truculentos, de alguma forma, práticas autocráticas, ruas de importantes cidades norte-americanas estão tomadas nesse momento em protestos de grande vulto contra a atuação da polícia de imigração de Donald Trump. Bom, podemos começar daí, dos elementos de instabilidade interna que informam claros limites para a atuação internacional do governo Donald Trump, colocando em xeque o próprio discurso do que fará. Né? Então, o tempo todo, a gente tem essas manifestações calibradas pela realidade, sobretudo no que concerne a frágil base de apoio que ele tem no Congresso. Vamos lembrar que o Senado, há poucos dias, aprovou um texto que vai passar pela Câmara dos Deputados, depois por sanção presidencial, limitando a atuação da gestão Trump na Venezuela. Né? Pode muito facilmente não ser aprovado, mas é bastante emblemático o fato de que foi aprovado com 5 votos republicanos votando junto com democratas. E nós vamos ter em novembro as eleições de meio de mandato, então boa parte, se não a totalidade dos congressistas, não é, está de olho na posição do eleitorado mediano no espectro político, e o desgaste desse tipo de atuação internacional tende a reverberar internamente, impondo determinados limites à sua atuação. Sobretudo se esta pequeníssima maioria no Congresso, que é bastante cambiante, dependendo da pauta, porque ele não é unanimidade entre republicanos, né, mudar após novembro, inclusive colocando sob risco a própria continuidade do seu governo. Agora, centrando atenções no Irã, como bem você colocou, Natália, as organizações de defesa de direitos humanos têm acusado o fato de que processos judiciais têm sido conduzidos ali não só com uma celeridade nunca antes vista, mas desconsiderando direitos fundamentais, não é? O devido processo legal e, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa, o que nos faz concluir que a execução de hoje e outras virão tem uma função elementar, não é? A de funcionar como exemplo, tentando constranger setores sublevados da sociedade iraniana de ocupar as ruas na luta por direitos. Apenas em guisa de conclusão, e uma questão importante, é que o regime iraniano tem acusado a atuação
da inteligência israelense, da inteligência norte-americana, não apenas com o escopo de desestabilizar o regime por meio da especulação, agravando a condição de crise econômico-social que ali tem curso. Evidente que esse tipo de atuação já ocorreu no passado, há precedentes, mas a crise econômica, sobretudo inflacionária naquela realidade, é muitíssimo severa e existe sim, claro, a possibilidade de parte dessas mortes estarem sendo produzidas por meio da atuação desse tipo de agentes, mas não passa até aqui do campo da retórica, da disputa de narrativas, não há possibilidade alguma de confirmar, não é, essas informações. O que nós temos é um cômputo muitíssimo grave de mortos, né? Pode passar de 2.000. Nós não temos acesso a números oficiais e nem se pode confiar naqueles que o Estado iraniano tem divulgado, não é? E já passam de 16.000 detenções. Portanto, uma situação bastante dramática, bastante tensa na realidade iraniana, mas vamos calibrar aqui as nossas reflexões com a realidade, com o chão duro e concreto da realidade. As possibilidades de mudança de regime naquela realidade por meio da atuação norte-americana são muito difíceis. O máximo que pode ocorrer é os Estados Unidos atuar, eventualmente, junto de Israel, para o agravamento da instabilidade que acomete o regime iraniano, porque ali não há uma oposição organizada e tampouco elites políticas e mesmo sociais apoiariam quaisquer grupos que pretendessem substituir o regime dos ayatolás. Muito menos a possibilidade de o herdeiro do Shah Reza Pahlavi, não é, que a última vez que esteve no Irã foi na adolescência, em 1978, passou a vida nos Estados Unidos, muito menos de apoiar alguém que pouco ou quase nada compreende da realidade iraniana, como alguns órgãos de imprensa têm apontado estar sendo ele ovacionado pela multidão que ocupa as ruas.